Então, vamos falar da questão das virtudes, do abandono das virtudes. Tá? Olha só essa parte aqui. A alma diz: a linguagem de tal vida divina é o silêncio secreto do amor divino. E a gente já falou essa parte, né? Ela aí chegou depois de um longo tempo e assim o quis por um longo tempo. Não há mais outra vida do que sempre querer a vontade divina. Quer dizer, é aquele abandono da vontade que eu falei, né? Para a sua vontade se tornar a vontade divina. Né? Não tardeis a vos abandonar, pois ninguém pode repousar no mais elevado repouso sereno. Aí tem aquela busca da paz que eu falei, né? Se não tiver se abandonado. Disso estou certa. Então, você só vai encontrar paz se você se abandonar. Né? Deixai as virtudes terem aquilo que é delas em vós, aguçando a vontade no âmago dos afetos de vosso espírito, até que elas tenham acertado as contas de vosso débito com Jesus Cristo. A Porrete, ela pensa assim a operação das virtudes na alma como uma operação de débito, de dívida, tá? Esse fator, ele é um fator que eu considero especialmente interessante. É, a operação, a virtude, ela sempre opera. Quando a gente fala de virtude, a gente está falando de paciência, moderação, é, sinceridade, né? Enfim, as virtudes. No caso específico das virtudes teologais, né, elas são a fé, a verdade, a esperança e a caridade. Né? Então, essas são as virtudes teologais. Né? As virtudes cardinais são a prudência, a justiça, a fortaleza, a temperança. Né? Enfim, são essas as virtudes. E a linguagem da, da, do monacismo, né, do caminho da vida monástica dos monges, dentro das diversas ordens monásticas, dos dominicanos, dos beneditinos especialmente, né? A regra de São Bento é muito forte, assim. E isso aconteceu desde os padres do deserto, né? Desde o século IV, né? com Santo Antão, Evagrio, Cassiano e tal. O que eles desenvolvem, todas as regras que foram escritas dos ascetas, dos eremitas, dos anacoretas e tal, elas sempre são para fortalecimento das virtudes. Né? Então, desde o século IV, atravessando toda a Alta Idade Média, regra de São Bento, várias regras e tal. A Gambi estudou isso em Altíssima Pobreza, né? No livro Altíssima Pobreza. Todos eles vão sempre procurar uma forma de eliminar, ou enfraquecer, ou eliminar os vícios e fortalecer as virtudes. Então isso foi assim o caminho da vida contemplativa. Ele foi sempre o caminho de fortalecimento das virtudes. Né? Foi sempre uma busca inclusive assim muito produzindo teologias, né? Teologias, claro, teóricas e práticas, né? De fortalecimento das virtudes. Meus amigos estudam isso e a gente observou, eu já estudei isso há algum tempo, a gente já observou, inclusive, que tem uma espécie de uma pré-psicologia assim, com um alto grau de fineza, né? De formas de por exemplo, formas de não cair no orgulho de uma virtude que acaba enfraquecendo uma outra virtude, entendeu? E aí você acaba entrando num vício. Assim, o orgulho de uma virtude se torna um vício, né? O vício do orgulho. Né? Então, enfim, tem uma mecânica muito elaborada, muito fina, sofisticada, que
os teólogos das regras eles desenvolveram. Né? E a maioria dos místicos eles não vão negar a necessidade do desenvolvimento das virtudes. A Porrette, ela até um determinado ponto, ela também não nega. Ela fala que as virtudes são necessárias e não sei o que e tal. Mas depois de um determinado ponto, né, geralmente depois daquela quinta etapa lá, ela começa a dizer que o importante é você se ver livre das virtudes, entendeu? Então ela radicaliza nesse ponto também, né? E qual a lógica da virtude segundo ela? Que a virtude ela está dentro de uma lógica meio monetária, entendeu? Que é um problema isso. Isso é uma lógica de dívida, de dívida e pagamento, pagamento e dívida, né? Então ela diz: deixais as virtudes ter aquilo que ela delas em vós, assim como dá de César o que é de César. É essa lógica aqui também. Olha, dá de César o que é de César porque é um dinheiro, é dinheiro, entendeu? Então ela tá dizendo: deixai as virtudes terem aquilo que é delas em vós, aguçando a vontade no âmago dos afetos de vosso espírito. Até que elas tenham acertado as contas em vosso débito com Jesus Cristo. Porque isso é um débito que você tem com Jesus Cristo. Então deixai que elas façam esse trabalho até que você acerte as contas. Isso é necessário fazer antes que se chegue a essa vida. Por Deus, entendei o que o próprio Jesus Cristo disse. Ele não disse no Evangelho que quem quer que creia em mim fará as obras como eu faço e fará mesmo obras maiores? Né? Isso aqui, eu achei que isso daqui, isso aqui é um certo defeito, eu acho, né, desse livro que foi feito na Marie Porrette, porque aqui valeria a pena você colocar a fonte bíblica disso, né? Isso aqui é João 14:12, tá? O Evangelho de João, né? Crede-me quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede-o, ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. E assim, seja o que for que vós pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, ela está citando João 14:12. Né? Aí ela se pergunta aqui: onde se encontra, vós pergunta, o sentido oculto dessa palavra? Né? Vale a pena dizer uma coisa que eu estou sempre esquecendo de dizer, eu acho. Né? Schopenhauer, ele disse uma coisa muito interessante sobre os místicos. Ele disse o seguinte: os evangelhos, a Bíblia, o Velho Testamento e o Novo Testamento, às vezes não são tão interessantes de se ler, segundo Schopenhauer. Tá? Quem torna a Bíblia interessante são os místicos. Por quê? Porque os místicos eles fazem a interpretação mais profunda do que está contido nos textos bíblicos. Então, assim, você pegar a Bíblia e ler, pode não ser tão interessante. Agora, se você pega um místico para ler, aí ele vai tornar o texto bíblico interessante. Né? Isso foi o que Schopenhauer diz, não fui eu. Tá? Continuemos. Então, aqui está uma interpretação, né, de uma passagem de João. Onde se encontra, vós pergunto, o sentido oculto dessa palavra? Eu vos pergunto. Até que se pague a Jesus Cristo tudo o que se deve a ele, não se pode ter a paz do país do ser divino. Aí ela introduz essa metáfora do país aqui, que é bem curiosa. Né? Lembra da Passárgada? Né? Tem comunicação com Passárgada aqui. Né? Ela não pode ter paz no país do ser divino onde a vida reside. Deus vos dá brevemente a realização
de vossa perfeição natural, a concórdia dos poderes da alma e suficiência de todas as coisas. É necessário que tenhais isso, pois essa é a senda estreita para a vida divina que chamamos de vida gloriosa. E nesse estado do qual falamos, que amor por sua bondade nos dá a forma, restaura hoje na alma o primeiro dia. E esse estado restaura hoje o primeiro dia que a inocência adquire na terra pela divina obediência que Adão perdeu no paraíso terrestre por desobediência. Quer dizer, aí ele está falando, uma vez que ela está falando, uma vez que você tenha chegado a pagar suas continhas lá, tá, com o Jesus, o Jesus que te cobra, né? O Jesus banqueiro, entendeu? Até que você pague isso dele, aí você vai encontrar o Jesus que não é banqueiro, aí você vai encontrar o Jesus livre dessas coisas. E nesse estado do qual falamos, que amor por sua bondade nos dá a forma, restaura hoje na alma o primeiro dia. Aí entra aquele fator que eu falei. Quando você abandona completamente a alma, o que acontece? Aí você consegue retornar ao primeiro dia antes do pecado. Aí você supera o pecado, entendeu? E você restaura hoje, na alma, o primeiro dia. Você fica com aquele estado anterior à queda, né, de Adão e Eva. Esse estado restaura hoje o primeiro dia que a inocência adquire na terra pela divina obediência, né, que Adão perdeu no paraíso terrestre por desobediência. A punição permanece, pois Jesus Cristo a tomou para si, e assim é justo que ela permaneça conosco. Os verdadeiros inocentes não têm nunca uma regulação e não fazem nunca nada errado. É engraçado porque ela fala a punição permanece, pois Jesus Cristo tomou para si e tal, mas os verdadeiros inocentes não têm nunca uma regulação e não fazem nunca nada de errado. Depois que você paga as suas dívidas lá de virtude, você consegue, né, se fortalecer nas suas virtudes, vale dizer aqui que esse fortalecimento de virtudes ele tem assim quase que uma espécie assim de um caráter muscular, né? Assim, é como se o monge, né, o anacoreta, ele fosse assim um cara assim que vá se bombar de virtudes. Ele bomba nas virtudes, entendeu? Ele fica lá, entendeu? Fazendo a temperança, e depois ele fica lá fazendo a fé, não sei o quê. Entendeu? Assim, aí ele fica cada vez mais poderoso. Assim, o asceta é um cara poderoso, né? Só que a Porrete ela quer ir além disso, ela quer ir além desse paradigma monástico, ascético, estritamente falando, né? Ela quer ir para além dessa sese, né? E aí o que acontece? Ela quer chegar a esses estados inocentes, do sem porquê. Não tem nunca uma regulação e não fazem nunca nada de errado. Eles estão completamente nus. Olha essa imagem aqui, né? Essa metáfora da nudez, né? Que a gente já tinha visto em Matilde, né? Já num sentido erótico. Aqui não está no sentido erótico, está no sentido do Éden, né? Eles estão completamente nus, não tem nada a esconder. Todos ainda se escondem por causa do pecado de Adão. Mas não os que estão aniquilados, está vendo? Assim, os que estão aniquilados não precisam se esconder, pois esses não têm nada a esconder. Então isso daqui é um fator interessante dessa superação das obras e virtudes. Quer dizer, o que a Porrete busca aqui é uma espécie de estágio em que você não precisa mais se preocupar com o pecado. Entendeu? Você não precisa mais se preocupar porque você abandonou completamente sua vontade. Então agora você vai encontrar a sua paz. Agora é a paz. Né? E é claro que isso foi considerado, isso foi um dos fatores centrais da condenação dela, né? E isso depois, porque assim, tem duas categorias que aconteceram bem depois da época em que ela viveu.
Uma é essa categoria que se chama antinomianismo. Né? O que significa isso? É a negação das etapas das virtudes e da lei moral, especialmente. Né? Negação da virtude, mas a negação da moral, da lei moral. Né? Existe um tipo de heresia, né? Que foi uma heresia da época de Lutero, dos debates assim da Reforma, né? Que Lutero fez esse debate junto com outros, em que algumas figuras mais radicais assim desses protestantes iniciais, eles colocavam que a lei do amor era superior à lei moral, logo a lei moral já não era mais essencial, então não interessava. Né? E Lutero foi contra isso. Né? Lutero era uma figura assim, ele era uma figura assim fervorosa, né? Mas ele também tem um lado moderado. Né? Ou quietismo antecipado. Né? Os comentadores colocam isso. Porque o quietismo, antinomianismo, isso daí é um debate do século Lutero, né? Acho que é século XV, XVI, né? Eu vi aqui. Ele viveu de 1483 a 1546, primeira metade do século XVI, né? A vida de Lutero. E depois eu acho que esse debate ele ainda rendeu mais depois que ele morreu. Né? No caso do quietismo é século XVII, tá? A figura que foi condenada e que foi presa não chegou a ser enfim, não houve pena de morte, mas houve prisão do Miguel de Molinos, né? Que tinha uma ênfase no polo passivo da alma, né? O que interessa na realização espiritual é o estado de quietude, que a mente se torna inativa e não apresenta vontade própria, mas permanece passiva, sendo Deus mesmo quem opera nela. Então, o quietismo reduz ou elimina por completo toda a responsabilidade moral do ser humano. Né? Bem, você vê, está parecendo com o que a Margaret disse, só que isso é século XVII. Né? Então, é claro que a Marguerite não pode, a gente não pode caracterizar ela como antinomianismo estrito sensu, nem quietismo estrito sensu, mas que ela produz uma antecipação dessas tendências, isso sim. Né? Isso, isso a gente está observando aí. Né? Um fator que eu acho importante aqui nessa história toda também é que lembra tudo aquilo que eu falei sobre preexistência virtual da alma em Radevich e Matilde como forma delas de justificar a sua pretensão, né, de escrever um novo evangelho, de estar no mesmo patamar que a Virgem Maria, né, esse tipo de altíssima pretensão que essas mulheres místicas tinham, né? Essa preexistência virtual na alma, ela também está na Marguerite Porret. Né? Nós vimos isso. Né? Quer dizer, uma vez que você entre no seu estado aniquilado, que você aniquile a sua vontade, né? E que você consiga superar qualquer mediação, né? O que acontece? Acontece que você volta ao estado paradisíaco. Né? Você vai para o país do paraíso. Né? Aí você vai. Aí você tem. Você retorna à sua pré-existência virtual. Certo? Aí você tem, de fato, uma recusa da mediação, assim, uma indistinção entre a alma aniquilada e Deus. Por quê? Porque a vontade divina já está nela. Né? Se você não tem mais vontade, aí você está unido a Deus. Porque a vontade divina é que está em você.
Por isso que não tem mais pecado, porque você só faz as coisas que vêm da própria vontade divina. Bem, e aí tem a passagem de liberar-se do próximo, de si mesmo e até de Deus. De si mesmo a gente já estava observando que já estava acontecendo. Agora, liberar-se até de Deus, esse é um motivo interessante. Que a gente também, as outras místicas já estavam apontando nessa direção, né? Aquela questão do abandono do amor para o amor. Né? Esse é o estágio máximo assim de superação, esse desejo, essa ânsia do místico de superação, né? Sempre querer superar, ir no grau mais avançado, ir num grau mais elevado, querer, né, elevar-se cada vez mais. Aí ela fala aqui assim, ó, essa parte aqui é interessante. Como a alma se libera de Deus, de si mesma e de seu próximo? Na verdade, a ordem devia ser inversa mesmo, como eu falei, entendeu? Porque começa no próximo, depois de si mesmo, depois de Deus. Né? Ah, Senhor, a alma fala, né? Ah, Senhor, haveis sofrido tanto por nós, operado tanto em nós, através de vós, por vós. Vamos lá. Que essas duas obras, Senhor, encontraram sua conclusão em nós. Né? Mas é muito tarde. Agora fazei vossa obra em nós, de vós, por nós, sem nós. Né? Aí entra aquela loucura que eu já falei aqui. Né? Em nós, de vós, por nós, sem nós, porque aí você está a alma aniquilada, né? Então é sem nós. Assim, Senhor, como vos agrada. Pois por mim não me esforçarei de agora em diante. Eu me libero de vós. Isso aqui é um ponto interessante. Né? De mim mesma e de meu próximo. E vos direi como. Eu vos abandono, quer dizer, a alma abandona Deus, né? E a mim mesma e a todo o meu próximo, ao saber de vossa divina sapiência, ao poder de vossa divina pujança, ao governo de vossa divina bondade, unicamente em razão de vossa divina bondade. Aí entra a alma satisfeita que fala, olha só, a alma satisfeita. É um momento específico da alma. Tá? Uma coisa que eu não falei, que eu me esqueci e que eu acho importante dizer, mas agora também vai ficar mais claro, que é o seguinte, a alma, eu falei, né, tem três damas principais, tem os personagens principais, são as damas, né, razão, amor e alma, né? Só que Amy Hollywood uma das grandes, né, teóricas assim que estudaram Marguerite Porret, né, ela diz o seguinte, que na verdade tudo o que está acontecendo nesse livro está acontecendo dentro da alma. Então, embora a alma ela seja uma das personagens, de certa maneira ela é o livro, ela é o espaço, entendeu? O topográfico onde tudo está acontecendo no final das contas. Né? Tudo está acontecendo dentro da cabeça, ou melhor, da alma dessa pessoa. Né? Então, assim, na verdade, assim, a alma ela é o objeto de contenda entre o amor e a razão, inclusive entre alma, amor versus razão. E a razão também não se defende muito bem. A razão, assim, ela está meio mal das pernas, assim. Mas, na verdade, toda essa contenda, ela é a alma. A alma que está fazendo com ela mesma. Isso tudo, no final das contas, é alma. Né? Então, quando aparece essa personagem, a alma satisfeita, né, a gente percebe melhor esse caráter, né, de uma espécie de onipresença da alma. Né? E somente essas coisas divinas aniquiladas, claras e clarificadas pela majestade divina, diz a alma satisfeita. Aí aqui, olha a narradora aqui, ó, né? Diz a alma satisfeita.
né? A narradora. Né? Me liberaram de todas as coisas sem retorno, pois de outra forma não seria um dom, se aí faltasse alguma coisa. Alma, agora entendeis se quiserdes, se tendes um tal dom, diz essa alma aos servos da razão e natureza, para deixá-los com inveja. Não devo nada, a menos que amor seja... Ó, pagou as dívidas, tá vendo? Pagou, já tá pago. Não devo nada, meu filho. Não, nada de virtude. Não quero saber de virtude. Entendeu? Não devo mais nada. Né? Não devo nada, a menos que amor seja um servo e que o nada seja algo. Né? E aí ela está jogando com as palavras. Né? A menos que amor seja um servo, amor não é um servo. Amor é a dama que está dominando aqui. E o nada seja algo. O nada não é algo. Nada é nada. Algo é algo. O que não pode ser. Né? E quando tal nada é, então Deus vê a si mesmo em tal criatura, sem impedimento por parte da sua criatura. Quer dizer, quando você abandona o próprio Deus, quando você se libera até de Deus, aí Deus vê a si mesmo em tal criatura. Mas você se torna um com Deus, você se torna Deus. Entendeu? Porque você está abandonando Deus. Porque você, enquanto criatura, entendeu? Se você ainda está tendo uma relação distintiva, né, com Deus, né, você ainda está distinguindo você de Deus, né, aí você não abandona Deus, porque você ainda, o desejo ainda permanece. Né? Agora, se você está absolutamente uno com Deus, se você é Deus, divinização, né, você não só não deve nada, como Deus vai ver a si mesmo. Aí entra essa autorreflexividade divina, né? Essa é mais do que autorreflexividade, é uma autossuficiência divina. Né? Essa autossuficiência divina em que Deus vê a si mesmo, né? Essa identidade perfeita de Deus, acontece em você. Né? Sem impedimento por parte da criatura. Porque quando você abandona tudo, até mesmo Deus, nesse estágio mais elevado, elevadíssimo, aí você não tem impedimento, a criatura não oferece impedimento. Quer dizer, não tem nenhuma vontade da criatura aí ainda impedindo, né, esse livre acesso de Deus na alma. Um outro momento bíblico interessante é o ladrão, né? A passagem que fala do ladrão. Essa passagem ela está em Lucas 23, capítulo 23, versículo 39 a 43. No versículo 39, fala assim: ó, então um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Né? Aquele momento em que Cristo, no momento da paixão, né? o Cristo está na cruz e dois outros ladrões estão do lado dele. Né? E aí um dos malfeitores, não é o ladrão que a gente está querendo falar, aquele que é mais burrinho, assim, né? Estavam pendurados, blasfemava ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: nem ao menos temeis a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos merecem, mas este nenhum mal fez. Né? Quer dizer, então disse, então assim, esse segundo ladrão, que é o que interessa, ele está repreendendo o primeiro. Né? Porque o primeiro estava exigindo de Jesus que acabasse logo com aquela lenga-lenga toda, já que ele era Deus, então ele podia sair dali. Né? Aí o outro diz, não, né? Nós recebemos o que nós merecemos. Né? E você tem que temer a Deus. Né? Então disse, então disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo
no paraíso. Isso é o que diz o Lucas. Né? E pela tradição cristã, São Dimas, esse ladrão aí, que o Jesus respondeu, ó, você vai estar no paraíso. Né? São Dimas é o protetor dos pobres agonizantes, sobretudo daqueles cuja conversão na última hora parece mais difícil. Né? Então já está bastante codificado, né, esse personagem dentro da tradição. Né? E aí, agora vamos ver a interpretação do místico da passagem bíblica. Né? É isso que é interessante. Certamente diz a Altíssima Donzela da Paz que vive a vida de glória, ou melhor, da própria glória que está somente no paraíso. E aqui é uma fala da Altíssima Donzela da Paz, aqui é uma daquelas personagens estranhas, né? O paraíso, aí ela diz, né? O paraíso não é outra coisa senão somente ver Deus. O que é o paraíso? É outra coisa senão ver Deus. Por isso, o ladrão foi para o paraíso assim que sua alma deixou seu corpo. Embora Jesus Cristo, o Filho de Deus, não tenha ascendido ao céu até a ascensão, mas o ladrão foi para o paraíso na própria Sexta-feira Santa. Né? Quer dizer, ela está dizendo aqui, é uma coisa assim, o texto é meio caótico, né? Eu já falei. Ó. Por isso o ladrão foi para o paraíso assim que sua alma deixou seu corpo. Isso é o que Jesus Cristo disse. Olha, uma vez que você morra, você acaba isso aqui, você vai para o paraíso. Né? Mas ela fala aqui, mas o ladrão foi para o paraíso na própria Sexta-feira Santa. E como pode ser isso? Certamente tinha que ser assim, pois Jesus Cristo lhe havia prometido. E é verdade que ele foi para o paraíso no mesmo dia. Como ele viu Deus, ele foi para o paraíso. Ela está aqui, a gente pode dizer que ela está aqui imanentizando a questão. Né? Assim, não. Legal, ela foi para o paraíso depois da morte, mas o ladrão viu Deus naquele momento. Se ele viu Jesus naquele momento, se ele realmente viu, então ele foi ao paraíso a partir do momento em que ele viu, não depois da morte. Entendeu? Isso é típico da mística. Né? E é o que o Adorno estava falando. Assim, o que a mística faz? Ela traz o transcendente para o mundano. Ela torna o mundano transcendente. Em outras palavras, ela imanentiza, né, o transcendente. Ela é mais do que isso. Ela imanentiza as promessas da religião. A religião promete tal coisa. Se você fizer isso direitinho, meu filho, você vai para o céu. Se você fizer aquilo direitinho, Deus vai te ver com bons olhos. A mística ela diz outra coisa. Ela diz, não, se você se tornar alma aniquilada, você já tem o paraíso. O paraíso já vai estar na Terra. Você não precisa de paraíso nenhum. Você não precisa de promessa, nada disso, porque a coisa já vai acontecer. Né? Essa é a questão. Né? E é verdade que ele foi para o paraíso no mesmo dia. Como ele viu Deus, ele foi para o paraíso. Pois, paraíso não é outra coisa senão ver Deus. Né? Imanentização. Né? E qualquer um aí está na verdade, todas e quantas vezes se liberar de si mesmo. Né? Quer dizer, uma vez que você consiga se liberar de si mesmo, você vai estar no paraíso. Bem, aí tem o motivo do o país dos nus aniquilados. Né? Essas coisas vocês podem ler no texto. Né? Tem uma parte lá que é muito interessante, é outro fator da imanentização. Aqui, ó. Aqui, ó, alma. Senhor, que tudo podeis. Mestre, que tudo sabeis. Bem-amado, que tudo valeis. Fazei o que quiserdes. Doce Pai, eu nada posso. Doce Filho, eu nada sei. Doce amado, eu nada valho. Por isso nada quero.
Ah, por Deus, não permitamos que nenhuma coisa nossa, nem dos outros, jamais entre dentro de nós, pois seria necessário que Deus colocasse sua bondade fora de nós. Quer dizer, é, assim, mestre que tudo sabeis e tal, fazei o que quiserdes. Eu nada quero. Eu, faz o que você quiser. Eu não quero nada. Né? É uma oração exatamente contrária, né, ao movimento religioso normal assim das pessoas. Né? As pessoas elas oram pedindo alguma coisa. Né? Aí o místico ele diz assim, não, não, eu não quero pedir nada, não vou pedir nada. Entendeu? Faz o que você quiser. Né? Isso tem uma certa tradição, tá? Esse tipo de oração tem uma certa tradição. É uma oração, é uma tradição, inclusive, ascética mesmo. Né? É, ela está elevando nesse nível mais radical, porque ela está elevando no nível. Quer dizer, é a imanetização que eu estou falando, ela está elevando no nível dessa superação da distinção, né? Dessa indistinção completa. Né? Quer dizer, se você está completamente uno com Deus, então você não precisa ficar desejando nada, nem pedindo nada a Ele. Tá? Ele vai fazer o que Ele quiser em você. Essa é, esse é o mote. Enfim, deixa eu passar aqui para a próxima. Importância da influência subterrânea da autora e da falta da remissão explícita de Porrete e das mulheres místicas em geral. Questão do cânone. Esse fator, agora, a gente está encaminhando de fato para o final, depois de todo esse itinerário difícil, né, de leitura de um texto da Marguerite Porret, que é a mística mais radical que eu conheço, sinceramente. Assim, uma mulher, né, que foi queimada viva. Né. O que eu estou querendo dizer com isso aqui? Né? Bem, Marguerite Porret, eu falei que ela fez um trabalho radical, um trabalho muito dedicado, né, de distribuição do livro, de divulgação do seu livro, e muito por causa do próprio trabalho dela, esse livro foi lido. Né? Ele foi lido durante a vida dela. A gente vai ver no Eckhart, a gente vai falar do Eckhart em breve, e a gente vai ver uma passagem, eu posso adiantar logo, tem uma passagem da história do Eckhart em que ele vai para Paris, ele é alemão, né? Então ele vai para Paris. Ele ficava indo da Alemanha para Paris. Assim. Paris era um grande centro, né? Naquela época, independente do fato de ser da França, a Europa era mais uma coisa só do que é hoje. Então, enfim. E era o lugar da grande universidade, né? Naquela época estava o início das universidades, existiam só umas 3 ou 4 no máximo. E aí ele fez a sua formação em Paris, o Eckhart, e ele foi para lá. E aí ele ficava num quarto, né? Tinha uma habitação lá para as pessoas que iam visitar. E ele ficou no mesmo quarto que o inquisidor da Marguerite Porret. Né? E aí, como ele ficou no mesmo quarto, a figura estava trabalhando no caso da Marguerite Porret. E tudo indica que o Eckhart ele pôde ler o texto da Porret. Né? E isso justifica a impressão que filólogos e especialistas em Eckhart, né? Eckhart é um cara que é realmente muito estudado, né? Eu vou falar isso, vou falar o porquê disso, né? Muito mais estudado que a Porret, é claro, é óbvio. Ele é um dos grandes nomes assim da teologia medieval, tá? Mas a questão é a seguinte: os filólogos e os especialistas eles dizem que é bastante provável que o Eckhart tenha lido o texto da Porret e tenha se influenciado por ela, porque muitos dos motivos dela estão nele. Bem, é claro que
a Porrete não está sozinha. As outras figuras que a gente viu, eu mostrei um número razoável, né? Mostrei 5, né? 5 místicas para vocês. Tem mais ainda, tá? Desenvolveram também esses motivos, o abandono do amor pelo amor, né? A Mini, né? Desenvolveram assim o abismo, né? O mergulho no abismo, a, a equivalência do mais baixo com o mais alto, enfim, esses motivos todos aí, abismo e tal, eles foram desenvolvidos não foi só pela Porrete. E é possível que o Eckhart também tenha lido o livro da Matilde, né? É possível também. Mas a Porrete era a figura mais teóloga, né? Ela avançou no pensamento da teologia negativa. E é mais provável mesmo que ele tenha lido Porrete, tenha se influenciado pela Porrete. Isso levanta uma questão muito interessante, porque é claro que depois que a Porrete foi condenada, o livro foi condenado, e depois ela foi condenada, e ela foi queimada. E aí o livro foi queimado. Só que ao mesmo tempo, naquela época, você tinha um tipo de pirataria que ia para além das coisas que a igreja podia queimar. Então, assim, fizeram traduções em latim, uma outra tradução em inglês médio, entendeu? Fizeram uma tradução para inglês médio, e depois fizeram outra tradução em latim, e aí teve uma nova versão em francês que fizeram. O original foi perdido. Aí isso eles conseguiram. Isso a aquisição conseguiu, né? Perdeu o original, o francês que ela realmente escreveu. Mas muitas cópias foram feitas e muita gente leu. Só que como ela era uma figura banida, então assim, mesmo as pessoas que liam não podiam citar, se elas quisessem. Né? Porque às vezes você nem. Às vezes o que acontecia muito era você ler um livro e você não citar, porque você só citava as grandes autoridades mesmo. Entendeu? Então, Agostinho, Tomás de Aquino, Alberto Grande, entendeu? São Bento, Alberto Magno. Você vai citar aqueles que são autoridade, entendeu? Você não vai ficar citando qualquer um, entendeu? Um cara que você vê que é uma pessoa que está lá, mas vivendo na sua época, ou vivendo no século passado, mas é um século passado que também não tem autoridade. Isso assim, as pessoas já não citavam. Se a pessoa for banida, aí é que não vai citar mesmo. Né? Então, o que é interessante é a gente pensar, em primeiro lugar, que a Marguerite Porrette ela produziu uma influência. Ela teve uma influência. Só que essa influência a gente não consegue medir direito, porque as pessoas não podiam citar. Né? Então, muita gente leu, com certeza leu, mas não podia citar. Então, você não sabe até onde que essa influência direta foi. Então você tem um outro fator que seria uma influência indireta. Né? Então, através de Eckhart, por exemplo, que foi uma figura que também foi condenada, mas era uma figura de uma autoridade muito maior, né? A gente vai ver isso. Era uma figura formada em universidade, deu aula em universidade, né? Então, assim, a autoridade era muito maior, então ele realmente foi citado e realmente influenciou muito e tal. E foi redescoberto pelos românticos, entendeu? E depois, então assim, teve muito tempo para ele influenciar muita gente e foi redescoberto muito antes. Por Hetz, esses textos circularam, mas aí depois também se dispersaram e aí, entendeu? A onda passou e aí ela foi esquecida. Aí, inclusive, esqueceram que foi ela que escreveu esse texto, entendeu? Aí o texto só estava lá na biblioteca para figuras assim, né? Muito eruditas mesmo, assim, né? Alfarrábio e tal. E aí só foi descoberta depois, e aí quando foi descoberta depois é que as pessoas viram o valor do livro e tal, anos 40, anos 50, anos 60, e aí é que começa um retorno da pesquisa, muito recentemente.
Então, existe um fator aí que é a questão do cânone, né? Se o cara é autoridade, você cita. Se o cara não é autoridade, você não cita. Isso acontece hoje. Se não precisa de igreja para proibir, não. Entendeu? Isso acontece hoje, né? Assim, se o cara é citado em todo lugar, aí tudo bem, você vai citar. Agora, se você lê um cara e o cara não é citado em todo lugar, e você conhece o cara pessoalmente, você só leu porque você conheceu a figura pessoalmente e tal, aí as pessoas vão olhar para você, ah, ele é amiguinho seu. Não interessa esse sujeito aí, esse sujeito não é nada, né? Isso é muito comum, isso é um pensamento canônico. Aí muita gente que é contra o cânone, quando a gente fica dizendo contra o cânone, entendeu? Repete a mesma lógica do cânone, né? Bem, no caso, foi exatamente isso que aconteceu com a Porrete, né? Você vê, né? Ela, enquanto uma teóloga, mulher de altíssimo nível, ela e extremamente petulante, ousada, ela foi queimada, ela foi banida, ninguém vai citar ela mais, inclusive porque a mulher também tem isso, né? Às vezes as pessoas, a Hildegard de Bingen, por exemplo, muita gente questionava se o texto era mesmo de uma mulher, da Hildegard, porque o texto era tão bem feito, tão bem escrito. Como é que pode ser de uma mulher? Aí tem gente que questionou o fato da autoria ser feminina, né? Das visões dela, né? Bem, então, isso levanta uma questão séria em relação ao cânone, né? Hoje em dia nós podemos citar à vontade, né? E ela voltou a ter a força agora, ela tem a força agora dá para você falar de Marguerite Porret, né? Mas isso tudo levanta a questão assim de o que vamos estudar, né? Vamos estudar a figura que foi mais importante daquela época e depois foi influente, porque é isso que interessa no final das contas, né? Por isso que a gente estuda Agostinho, por isso que a gente estuda Tomás de Aquino, por isso que a gente estuda, né? Estou falando dos teólogos filósofos, né? Por isso que a gente estuda Descartes, por isso que a gente estuda Hume, por isso que a gente estuda Kant, por isso que a gente estuda Hegel, né? Mas e as pessoas que são muito boas, que fizeram umas obras de altíssimo nível, que podem até ter influenciado muitos grandes nomes, só que caíram no esquecimento, entendeu? Não tiveram a força que esses grandes nomes tiveram e tal. E essas pessoas, né? Hoje em dia a gente está estudando algumas dessas pessoas, porque hoje em dia a gente está valorizando mais as mulheres. Porque hoje em dia essa questão do feminismo está mais forte, então a gente valoriza mais as mulheres. Então a gente corre atrás da Porrette, da Matilde, da Radevich e tal, né? Mas é, esse é um problema, né? Esse é um problema, a gente tem que lidar com esse problema. Bem, a outro fator é o seguinte, quem estuda Porrette? Quem estuda religião e não quem estuda literatura e feminismo, especialmente no Brasil. Lá fora, é claro que quem estuda literatura, entendeu, e tal, está estudando mais esse tipo de coisa. Mas se a pessoa está fora do meio teológico, ela simplesmente não conhece Porrette. Aqui no Brasil é assim. Todo mundo que eu conheço que estuda Porrette é quem está ligado a estudos de religião, né? Quem estuda literatura, ninguém ainda conhece Porrette, né? Então isso, eu estou aqui avisando isso porque eu acho isso um absurdo, né? Assim, é uma espécie de preconceito. Primeiro, é uma espécie de desconhecimento. Então, se o desconhecimento ele reproduz o cânone. Reproduz o cânone. Tá? Mas segundo, se por acaso conhece, ah, não, mas é a Idade Média, é gente crente, não, não me interessa. E aí vai perder tudo isso que eu falei para vocês. Toda essa maravilha, né? Toda essa complexidade, essa sofisticação filosófica, teológica, literária do texto de Porrette, né? A outra coisa que eu queria dizer é que quando você estuda heresia, tem muito marxista, por exemplo, que chega lá e resolve estudar a heresia da Idade Média. Porque, afinal de contas, você tem que falar alguma coisa sobre a Idade Média. Não adianta só você ficar dizendo que o que interessa é iluminismo, é Revolução Francesa, é socialistas. Não dá para você ficar só nisso. Você tem que falar alguma coisa do que veio antes, né? E aí, geralmente, os marxistas, aí já não é mais os teólogos, porque os teólogos eles não se interessam por gente muito herege, entendeu? Então, alguns teólogos eles estão estudando a Porrette, por quê? Porque a Porrette, o texto dela
tem muitos elementos heréticos, isso é óbvio, a gente viu, mas ela também está dentro de uma tradição da teologia enigmativa, que é uma tradição que está estabelecida na história da teologia também. Entendeu? Dionísio Areopagita, Escoto Erígena, Nicolau de Cusa, Eckhart, Silésios, né? Teologia negativa, São João da Cruz, entendeu? Assim, isso daí é a fina flor do pensamento teológico mesmo, né? Então, ela, assim, ela tem componentes heréticos e ela também tem componentes assim que estão dentro da tradição. Né? Ela está nesse interlugar mesmo, de fato, né? A Porretes. E essas outras também. Essas outras elas não foram condenadas como aporretes, mas elas estão dentro dessa tradição também, igualmente. Né? São mais caóticas, escrevem de uma maneira mais espirocada, mas, entendeu? Mas assim, existe uma teologia lá que é baseada tem fundamentos assim tradicionais claros, tem inovações também, isso também faz parte. A teologia ela está interessada em inovações também, entendeu? Então, as inovações também são interessantes. Agora, quem quer estudar aquilo que os teólogos já não interessam muito, né? Que são os hereges mesmo, aqueles hereges assim que não tem, que realmente romperam, entendeu? Com elementos básicos da tradição que estão muito mais próximos de elementos gnósticos, né? Que é o caso dos cátaros, do livre espírito, entendeu? Esse pessoal, quem estuda geralmente, são historiadores marxistas. Né? Se não são marxistas, são historiadores laicos mesmo, né? Que estão fora dessa história toda. E esse pessoal, curiosamente, gosta muito de estudar os cátaros e os livre espírito, que são as heresias que foram, né, que a igreja fez realmente uma operação assim de queimar todo mundo, entendeu? Vamos queimar todo mundo, vamos acabar com todo mundo, isso aconteceu mesmo, isso foi forte. E aí eles se interessam. Esse pessoal dá pouca atenção às beguinas. Né? Esse pessoal quase que não estuda as beguinas. Ora, os cátaros e livros de espírito, a gente não tem documentos sobre eles. A gente não tem livros, a gente não, entendeu? Não tem muito o que eles escreveram, não tem muito material. Então também não dá para a gente entender qual que seria a teologia, qual que seria a filosofia deles, entendeu? As beguinas não, as beguinas dá, tá aí, o texto está à disposição, hoje em dia dá. Né? Então, por que esse pessoal também não quer estudar as beguinas? É uma questão. Muito obrigado a todos. Obrigado especialmente por acompanhar até agora. Você conseguiu ouvir tudo e chegar até agora, você é um herói. Né? Você é uma alma aniquilada. Você é muito bom. Muito obrigado.